que seria a mídia educação em nosso contexto atual, nosso contexto de hoje, sobretudo no contexto educacional, mas não apenas. Então, eu acho que podemos começar dizendo que as crianças e adolescentes, todas as novas gerações, já estão totalmente imersas numa cultura de mídia. As crianças são assíduas frequentadoras, não é, de todas as mídias que a sociedade oferece. Não é? No caso, as mídias mais frequentadas são as redes, a internet e a televisão, os videogames, etc. A escola, a educação contemporânea, não pode deixar de levar em consideração esta nova característica, ou estas novas características das crianças e dos adolescentes nos dias de hoje. Ou seja, a escola está ainda falando uma linguagem que é baseada na palavra e na palavra escrita, enquanto que as crianças estão construindo uma cultura que é totalmente baseada nas produções audiovisuais e na cultura dos games, dos jogos de vídeo, né, videogame, que elas estão acostumadas a frequentar desde a mais tenra idade. Então, quando a criança chega na escola, a criança traz com ela um conjunto de conhecimentos, habilidades que ela desenvolveu junto a essas mídias. Desenvolveu sozinha com as mídias, com as máquinas, ou desenvolveu, em muitos casos, na maioria dos casos, com outras crianças, junto e sob, digamos assim, a orientação dessas máquinas inteligentes que são as mídias. Então, se a escola não assume, não integra essas novas culturas infanto-juvenis, a escola estará falando uma língua completamente diferente da linguagem, do imaginário das crianças, causando aí uma incomunicação. E é o que eu penso que está acontecendo na escola hoje no Brasil. Então, os desafios são enormes, porque eu acho que, em primeiro lugar, o maior desafio é a formação de professores. As universidades que formam os professores, todo o ensino superior, universidades, faculdades isoladas, outras instituições de ensino superior que formam os professores que vão atuar nas escolas, essas universidades não estão considerando essas questões das novas tecnologias ou as estão considerando de maneira que eu diria muito instrumental na formação dos novos professores. Isso vale também para a formação continuada de professores, que às vezes tenta superar esses desafios, mas eu acho que ainda não está conseguindo. As universidades têm muita dificuldade de inovar neste aspecto da integração das tecnologias. E eu considero que a integração das novas tecnologias, que nem são tão novas, são só novas na educação, não é? Essa integração, ela é fundamental, imprescindível para que a escola consiga um melhor desempenho na formação das novas gerações, que é o seu objetivo, a sua missão principal. Então, um dos grandes desafios, o outro grande desafio, além da formação de professores, é justamente a produção de conhecimento na área. Nós temos muito pouca pesquisa na área da educação que trata das relações que as crianças e adolescentes estabelecem com essas tecnologias. Nós temos muito poucas, ou seja, a universidade, a produção de conhecimento na área de educação e a transmissão desse conhecimento na formação de professores não está levando em consideração essas culturas audiovisuais que são típicas das novas gerações. Então está havendo um grande gap, um grande fosso que é tecnológico, que é ético, que é estético entre a cultura da escola e a cultura das novas gerações, a cultura das crianças e dos adolescentes. E essa lacuna só pode ser preenchida se houver conhecimento novo, produzido para que conheçamos
os alunos que nós vamos formar. A formação de professores forma professores baseada num conhecimento de crianças e adolescentes que foi construído há mais de 50 anos atrás. Então, que não leva em consideração as novas culturas. E as crianças estão se formando fora da escola, estão se formando com as mídias. Então, me parece, se eu tiver que aconselhar um doutorando, um pesquisador a fazer uma pesquisa nessa área, eu diria, pesquise as relações entre os jovens, crianças e adolescentes com essas mídias todas e faça essa pesquisa com a perspectiva da mídia educação, ou seja, de formar o usuário crítico, criativo, competente e inteligente dessas novas tecnologias. Eu gostaria de acrescentar que, para que tudo isso aconteça, além da motivação dos jovens estudantes universitários que vão cobrar dos seus professores, isso porque eles próprios já são oriundos dessa cultura, já têm essa cultura construída neles próprios, eu diria que o grande desafio que nós temos a enfrentar no Brasil, mas isso é um desafio que realmente ultrapassa o nível da universidade, o nível da escola, é o desafio político. Nós não temos políticas de educação para a mídia, de educação voltada para essas questões. Tanto para a formação de professores realmente competentes nessas áreas, quanto para a formação dos próprios jovens. Porque, na minha opinião, no momento que nós vivemos hoje, nós temos que dar saltos qualitativos. Um desses saltos qualitativos é que as políticas de educação visem diretamente os alunos, as crianças e adolescentes na escola, produzindo materiais, produzindo novas propostas de educação mais integradas, mais multidisciplinares, interdisciplinares ou até transdisciplinares, integrando a mídia educação como um método de ensino, e de aprendizagem. Porque o grande desafio de nós todos, que trabalhamos na área da educação, é que as crianças já vêm para a escola com esses conhecimentos e essas habilidades, e elas não estão mais se encontrando na escola. A escola está completamente à parte. A escola não é a criança que não se adapta à escola, é a escola que não está se adaptando à criança e ao adolescente. E, com isso, ela não está desempenhando o seu papel e cumprindo a sua missão, que é de formar as novas gerações.